Queridos, coloque a mão no coração, feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos na Tua presença, em mais um projeto Casa Firme, agora com este culto, com essa mensagem para a cura sentimental. E eu quero te pedir que se faça presente nesse lugar, em nosso meio, que fale conosco, que venha até nós, que toque as mentes, os corações, trazendo cura, trazendo renovação, trazendo mudança. Sabemos, meu Pai, que se não renovarmos a nossa mente, jamais seremos transformados, nem experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não é o Senhor que priva uma pessoa, priva alguém de uma vida plena e abundante. São as próprias pessoas que se privam quando não investem numa renovação mental, quando não sofrem metanoia, mudança de mentalidade. E com isso, meu Deus, continua preso, amarrado aos mesmos sentimentos, vontades, desejos. Porque pensamento, meu Deus, gera sentimento, que gera comportamento. Então eu peço, nos ajuda, meu Deus, concentrar força, energia naquilo que realmente vai fazer toda a diferença na nossa vida. Que é pensar como o Senhor pensa, que é alinhar os nossos pensamentos aos teus. Na verdade, fazer dos teus pensamentos os nossos pensamentos. Pensar o que o Senhor pensa. Inclusive, pensar a nosso respeito aquilo que o Senhor pensa. Quantos, meu Pai, que estão depressivos, quantos que se veem incapazes, inferiores, menores, indignos, não merecedores, quantos, meu Pai, que estão vivendo muito abaixo, muito aquém da vida que foi chamado para viver, e tudo isso está relacionado à sua maneira de pensar, que deriva de crenças negativas, crenças mentirosas. Ajuda-nos, meu Deus. A Tua palavra é o parâmetro, é a base, é no que devemos nos basear, não no que pensamos, no que nos acostumamos a pensar. Muitos de nós, meu Deus, ao longo da vida fomos deformados, completamente deformados, adotamos uma visão de vida, um estilo de vida, um modo de pensar que não funciona, que não condiz com a palavra do Senhor. E o Senhor nos chama para isso, para sofrermos uma mudança radical, que começa com essa mudança de mentalidade, de pensamento. Então eu peço que a Tua palavra, meu Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é a única coisa que pode mudar a maneira de uma pessoa pensar, que a Tua palavra entre e seja fixada na mente, no coração. Como disse o salmista, escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Meu Deus, ajuda essa pessoa a fixar a palavra no seu coração, na sua mente, meditar nela dia e noite. Meu Deus, ter olhos somente para o Senhor, somente para a sua palavra, que ela combata, meu Deus, o bom combate, meu Pai, como Paulo orientou Timóteo a combater o bom combate, fazendo uso da palavra, seguindo as palavras ditas a respeito dele. É nos agarrando ao que o Senhor diz, é nos firmando no que está escrito, que nós vamos rompendo, que nós vamos
meu Deus, nos tornando as pessoas que o Senhor nos chamou para ser. Nos ajuda nesse processo, conduz essa reunião, abençoe esse trabalho, meu Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma, mas que haja, meu Deus, cura, transformações, libertações, que pensamentos, meu Deus, que foram trabalhados, incutidos e se tornaram verdadeiras fortalezas, sejam demolidas agora por intermédio da palavra, que é como um fogo e como um martelo que esmiuça a mais dura rocha. Não há nada que possa resistir à tua palavra. A palavra do Senhor é irresistível. Ela penetra até dividir alma e espírito. Ela nos torna aptos para julgar intenções e motivações. Ela nos dá clareza. Ela expõe aquilo que está escondido. É um espelho para a nossa alma. Ela nos ajuda a ver o que está de errado em nós, e eu peço que a tua palavra faça isso. Traga a cada um a consciência, traga a cada um uma clareza de si mesmo, e ajude, meu Deus, essa pessoa. Ajude ela se tornar a pessoa que foi chamada para ser. Uma pessoa poderosa, uma pessoa admirável, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa sábia. Eu oro como salmista, ensina-nos, meu Deus, a contar os nossos dias, de maneira que possamos alcançar um coração sábio. Não queremos apenas envelhecer, queremos envelhecer desfrutando da vida, tendo qualidade de vida, deixando para as próximas gerações, meu Deus, para os nossos descendentes, um bom exemplo, um legado, sendo uma referência, um modelo a ser seguido pelos que vêm após nós. Então ajuda-nos, meu Deus, abençoe esse culto, eu entrego nas tuas mãos, e eu tomo posse de um trabalho poderoso. Amém, amém e amém, graças a Deus. Uma boa tarde a todos novamente, podem sentar por gentileza. Vamos começar com um texto já bastante conhecido, no entanto, extremamente importante para todos nós. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. Esse foi um dos conselhos mais importantes dado por Salomão. E vindo dele, deve ser considerado, né? Depois de Jesus, foi o homem mais sábio que já pisou aqui. Então, considere, não só por ter sido Salomão quem disse isso, mas por estar registrado nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que a sua vida depende do seu coração, é porque no coração você vai encontrar resposta para tudo, né? Agora mesmo, ainda conversando com o bispo, ele usou essa expressão. Se uma pessoa que às vezes está dentro da igreja, se doa, se dedica, trabalha pelo reino, é uma pessoa que está na igreja, não perde culto, não perde reunião, aparentemente, visualmente, está fazendo tudo certo e mesmo assim a vida não está progredindo. Eu me lembro de já ter feito esses questionamentos, de olhar para alguém que você, olhando para a aparência, para o que os olhos podem ver, né, tomando com base somente aquilo que os seus olhos podem ver, porque nós não vemos coração. Nós não conseguimos ir além
disso, né? Através do discernimento, você pode discernir, sim, o que se passa, o que pode estar acontecendo dentro de uma pessoa, através do discernimento. Mas, como diz a Bíblia, não cabe a nós julgarmos. Nós julgamos o comportamento, né? Pela atitude de uma pessoa. Muitas vezes dá para descobrir o que é que ela pensa, como ela crê, né? Com base, inclusive, nós ouvimos isso no domingo, com base no comportamento de seus filhos, foi que Jacó falou do futuro de cada um, inclusive de Rubem, né? De Rubem, sendo o primogênito, né? O sinal ali do seu vigor, o mais excelente em força, enfim, sendo aquele, né, que tinha tudo para encabeçar, liderar a família, com base no que seu pai viu, no seu comportamento inconstante, como as águas, né? A água encontra o seu próprio caminho, é o tipo de gente que faz as coisas ao seu modo, encontra um jeito de fazer a sua vontade. Ele subiu à cama do seu pai e alterou o seu destino por conta dessa inconstância, por conta de ser uma pessoa sem controle, né? Deu vontade, vou lá e faço. Então, a bispa sempre fala isso. Dá para prever, né, como vai ser o amanhã, o futuro de uma pessoa, pelo que ela está fazendo hoje, pela maneira que ela está vivendo hoje. Né? Dá para termos ali uma noção do que acontece dentro de uma pessoa, como ela pensa, pela maneira como ela age, reage. Então, nós precisamos entender isso. Que o que estiver aqui dentro, o que tomar o meu coração, a minha mente, vai tomar a minha vida. Né? Cada atitude, cada palavra que sai é reflexo do que está lá dentro. Então, do que tem que estar cheio o meu coração, o que tem que tomar o meu coração, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração. Quer dizer, eu retive, eu guardei a tua palavra no meu coração, porque essa é a única maneira de você dar a resposta certa, de você agradar a Deus. É tê-la no seu coração, é se vestir dela, é guardar, é acreditar no que você ouve. Se você apenas obtém um conhecimento ensinado e não revelado, você sabe, mas não sabe que sabe, e na hora H não vai sair, né, aquilo que você sabe, mas aquilo que está lá dentro. Compreendeu ou não? Eu sei de muita coisa que a palavra diz, mas será que a cada teste, a cada pressão, a cada dificuldade, está saindo a palavra? Está saindo aquilo que a palavra diz, que eu deveria fazer, falar, pensar? Eu posso saber o que está escrito. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos bem básicos aqui. Nós sabemos que não devemos reclamar. Nós sabemos que em tudo devemos dar graças. Mas talvez, diante de pequenas situações, de pequenos acontecimentos desagradáveis, já sai uma reclamação, uma murmuração, né? Nós sabemos que não podemos ter contenda no nosso coração. Você tem algo que vai tirar a unção, vai roubar a unção, é um coração dividido, é a contenda no coração. E quantas pessoas que às vezes se enganam, inclusive, pensando que por estar fazendo algo para Deus, né, ela vai compensar aquela situação no coração, aquela barreira, né, aquela mágoa que não foi tratada, não foi lidada. Tem muita gente com a vida travada e é exatamente isso. A resposta está no coração.
Você olha, a pessoa não perde culto, a pessoa é ativa, a pessoa faz a obra, a pessoa faz, né, aparentemente, tudo certo. Mas o coração dela não está alinhado com Deus. As intenções, as motivações, o que está lá dentro, o porquê ela faz, não está correto. Então não vai passar, porque o que importa para Deus, mais importa para Deus o que acontece dentro de mim do que aqui fora. Se alguém pensa que o que agrada a Deus é o que todos podem ver, são aquelas obras, né, que todos podem ver, na verdade, Deus promove ou, né, resiste, humilha uma pessoa por conta do seu coração, do que ele encontra no coração dela. Se Deus encontrar orgulho, nós já entendemos. Ele vai ser a barreira, o obstáculo diante de mim. Ele vai me resistir. Por isso que a Bíblia fala, quem endureceu contra Deus teve paz. Quer dizer, é impossível uma pessoa avançar, progredir, tendo Deus como seu obstáculo, como a sua oposição. Ninguém pode dobrar Deus, ninguém pode superar Deus, contender com Deus. Então, a Deus, diante de Deus, nós nos submetemos, nós nos humilhamos, nós nos quebrantamos. Nós não medimos força. Nós não resistimos a Deus. Nós resistimos ao mal, ao diabo, e depois de termos nos sujeitado a Deus. Então tem gente que precisa entender isso. Precisa entender sobre submissão, rendição. Se eu resisto à palavra, eu estou resistindo a Deus. Se Deus já falou comigo a respeito de algo e eu não me ajustei, não me adaptei a Ele, à sua vontade, eu estou resistindo. Eu estou endurecido. Eu estou agindo com orgulho. E os orgulhosos terão como oposição o próprio Deus. Ou seja, não tem como essa pessoa avançar. A resposta sempre está no coração. Não gaste tempo procurando fora, olhando para fora, olhando para os outros, né? Olhando para Deus, nesse sentido, por que Deus não faz na minha vida? Deus quer fazer, Deus quer abençoar, o prazer de Deus é nos abençoar. Se nós que somos maus sabemos fazer boas coisas, fazer o bem aos nossos filhos, a quem amamos, muito mais o vosso Pai Celestial, diz a palavra. Ninguém ama como Deus. Ninguém tem mais prazer de abençoar alguém do que Deus em nos abençoar. Nós temos prazer de abençoar os nossos filhos, quem nós amamos, mas Deus muito mais. Então, Ele quer nos abençoar. A vontade dEle é nos abençoar. Mas depende de escolhas que nós fazemos. Não basta Deus querer, eu preciso me sujeitar, eu preciso me submeter, entender o que Ele está requerendo e entregar, renunciar, abrir mão, o que quer que seja que Ele está requerendo. Não protele, não adie, não tente fazer outras coisas para compensar aquilo que Deus está requerendo. Porque senão, o que vai acontecer? O que nós vemos acontecer com muitas pessoas. Elas acabam desistindo. Porque elas não querem ir lá, naquele ponto, naquela área, tratar aquela situação, colocar a palavra naquela área da vida dela. E ela faz 1000 coisas, mas não faz o que é preciso. Ela tenta compensar um erro com muitas coisas certas. Não funcionou para o jovem rico, não vai funcionar para nós. Não adianta eu me afirmar
como o jovem rico tentou, né, se afirmar, se passar como uma boa pessoa. Era isso que ele queria, né, mostrar para Jesus as coisas boas que ele fazia. Mas o Senhor mostrou a ele o que lhe faltava. Então não adianta eu ficar aqui, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu obedeço a todos os seus mandamentos, mas te falta isso. Isso você não está fazendo. Né? Você não liberou esse perdão, você não quebrou essa barreira, você não assumiu essa responsabilidade, você não colocou a palavra nessa área da sua vida, nesse ponto da sua vida. Tá, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. Ele jamais vai cobrar algo de mim se eu não tenho consciência. Então, o que ele faz? Primeiro, ele envia a palavra. A Bíblia diz que a palavra é um espelho para a nossa alma. Ela nos capacita, ela nos dá essa capacidade de ver o que está errado em nós, de julgar até mesmo as intenções e as motivações do nosso coração. Então, se uma pessoa está atenta, está ouvindo a palavra, está aberta, ela vai tendo um discernimento de si mesma, né, do que está por trás de cada atitude, ação, comportamento. E o nível de temor a Deus vai, né, sendo elevado cada vez mais. E é isso que nós temos que perseguir. Porque se eu tomo consciência e eu ignoro as minhas intenções, ignoro as minhas motivações, eu vou passando por cima da minha consciência. A Bíblia fala que esse foi o motivo que algumas pessoas naufragaram na fé. O que levou muitos a naufragarem, a perecerem. Não conservaram, não mantiveram a fé, nem conservaram uma boa consciência, uma consciência limpa. A consciência foi cauterizada, né? Ela acreditou numa mentira do diabo. Ela tem o controle, com ela vai ser diferente, e aí ela vai brincando com o pecado, ela vai passando por cima daquilo que ela sabe. E Deus é longânimo, Deus é paciente, mas Ele não Ele pode ser paciente, longânimo, mas Ele não tem o culpado por inocente. Ele também é fogo consumidor. Chega um momento em que a misericórdia de Deus dá lugar ao juízo. Então, quando uma pessoa vai ignorando a palavra, vai passando por cima, né, e ela sai ilesa uma vez, sai ilesa uma segunda vez, mas aí a palavra diz, isso não está certo, isso tem que ser mudado, e ela não se submete à palavra, vai ganhando confiança na carne, achando que ela tem um controle, achando que, né, ela não precisa mudar isso. Ela vai se convencendo de mentiras. Como Sansão se convenceu, né, que iria sair ileso sempre. Chegou o momento em que a misericórdia deu lugar ao juízo. O espírito se retirou dele, como nós sabemos, ele sequer percebeu, e o homem que era irresistível foi facilmente subjugado pelos filisteus, envergonhado e humilhado pelos inimigos. Teve seus olhos furados, né, como um reflexo da sua cegueira espiritual, porque uma pessoa que sabe, mas passa por cima do que sabe, mostra o quão cega ela é. O quão cega ela está. O Deus desse século,
cegou o entendimento dos incrédulos, diz a Bíblia. E não se refere a quem está no mundo, não. É aquele que está ouvindo a palavra, mas não crê. É aquele que está ouvindo a palavra, mas passa por cima. É aquele que está ouvindo a palavra, que sabe o que tem que fazer, mas está se convencendo das mentiras do diabo. Não é bem assim. Eu tenho controle, comigo vai ser diferente. Deus me entende. Quantas mentiras as pessoas vão acreditando? Aí elas tentam se justificar e faz tantas coisas, faz 1000 coisas, mas não faz o que Deus espera que elas façam. Não se humilha, não se quebranta, não se arrepende, não confessa, não deixa. Né? Vivem tentando esconder as suas misérias com justiça própria. E a Bíblia manda a gente sentir as nossas misérias, confessá-las, nos arrependermos. Eu tenho que sentir, é aquela profunda tristeza, é quando você passa a ter nojo, você vê o quanto aquele comportamento, aquela atitude, muitas vezes até certa, mas sem o propósito certo, sem a intenção certa, só te fez perder tempo, só roubou de você, só atrasou a sua vida. Você perdeu tempo e vida por conta de boas obras sem as intenções certas, as motivações certas. Quando a pessoa cai em si, quando os olhos espirituais são abertos, quando a palavra entra de verdade, ela se incomoda, ela sente um pesar, uma tristeza tão grande, que ela faz aquela risca no chão e diz, nunca mais eu vou ser assim, nunca mais vou agir assim. Fui muito estúpido, fui irracional por muito tempo, achando que, eu ainda falava ontem sobre o Simão, não sejamos irracionais como Simão, o feiticeiro, que até estava no meio, não perdia um culto, acompanhava Filipe por toda parte, tomou algumas decisões, fez algumas coisas certas, como descer as águas, mas até isso, eu posso descer as águas, sem o propósito certo. Não é só descer as águas. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Não diz, quem for batizado será salvo. Quem crer. Eu preciso crer. Não é só ser batizado, não é só descer as águas. Então, tem que haver uma coerência, um alinhamento, uma concordância entre o que eu faço e o que realmente existe aqui dentro. Entendeu? Aí eu quero me batizar. Você tem consciência o que isso significa? Você acredita? Você realmente está disposto a fazer uma aliança? Viver em novidade de vida? Não viver mais como costumava viver, não andar mais como costumava andar, mas se alinhar todos os dias à palavra. Porque às vezes a pessoa acha que descer as águas é o ápice, pronto, assumi uma aliança, fiz uma aliança com Deus, com Jesus, agora estou garantido. Não, é o começo de uma longa jornada. A cada culto, a cada mensagem, a palavra vai trazendo mais clareza, mais discernimento, e nós vamos vendo o que não víamos, e a necessidade do arrependimento é diária, constante, é para a vida toda. Diga, arrependimento é para a vida toda. Se uma pessoa não entende isso, ela se perde. Ela para de crescer, ela se fecha, ela passa a ter um conceito elevado demais,
dela, ela cede para um orgulho, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço tantas coisas. Mas até o último dia da nossa vida, nós estaremos sendo exigidos por Deus, por sua palavra. Puxados para um nível mais alto. O tempo todo Deus está nos puxando para um nível mais alto. E se não houver essa abertura, a pessoa, ela se fecha, ela estagna, ela se acomoda, ela se acostuma, ela acaba morrendo na fé. Ela acaba deixando passar coisas que não deveria passar, porque na cabeça dela ela já fez muita coisa, ela já mudou muita coisa, né? Fico pensando o Simão, não, porque eu já desci as águas, eu abandonei as artes mágicas, eu não perco um culto, né? E por que eu não recebi esse dom ainda? Aí ele foi lá e ofereceu dinheiro para receber o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E tudo isso porque, eu falava isso ontem, o que ele queria, o que ele até colocou em palavras, né? Eu quero esse dom para que quando eu impor as mãos sobre alguém, essa pessoa seja batizada no Espírito Santo. Quer dizer, eu quero ter para abençoar. Ele quis convencer que havia um propósito ali, né? Genuíno, verdadeiro. Eu quero para poder abençoar pessoas. Mas ele já tropeçou no início, ele ofereceu dinheiro, ele quis comprar. Ele quis comprar. E não é assim que funciona. Sabe, eu faço isso e Deus tem que me dar isso. Não é assim que funciona. Ele mudou externamente, mudou a aparência, mudou o exterior, mas o que importa para Deus é o interior, e o interior dele não foi mudado. Ele continuava com as mesmas intenções, motivações. Ele não queria para ser bênção, ele queria para se autopromover. Do jeitinho que ele fazia na feitiçaria. Ele iludia as pessoas, ele se dizia muito importante. Na Almeida diz que ele afirmava ser um grande personagem, quer dizer, eu sou uma pessoa importante, eu sou um grande personagem, um ícone, né, desta cidade. Ele gostava de ser grande, era chamado de grande poder divino. Um grande personagem. E o povo falava, o povo dizia, todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, esse é o poder de Deus que se chama grande. Então era isso que ele perseguia, ser grande, né? Se autopromover. E migrou para o cristianismo, para o evangelho, com a mesma motivação. A mesma motivação. É por isso que muita gente não vai além. Porque o propósito não é ser grande. Mas Deus não torna uma pessoa grande e forte, bispo? Não está escrito isso? Então há uma contradição, não é para eu ser grande. Deus não falou para Abraão que faria dele um grande povo, que faria o seu nome famoso. Isso era consequência do propósito, não o propósito da vida dele. Compreende? O propósito do Abraão, como o propósito de todos nós, é adorarmos a Deus, é honrarmos a Deus, é agradarmos a Deus, é vivermos para Ele. E, inevitavelmente, se você tiver esse propósito na sua vida, de glorificar a Deus, honrar a Deus com suas atitudes, suas escolhas, suas decisões, você vai se tornar grande e forte. Mas se a sua ambição é ser grande,
como era a ambição do Simão. Quero ser grande, eu quero atenção, quero que as pessoas me vejam, me chamem de, um grande, me chamem de grande, uma grande personagem. Eu quero essa glória, esse reconhecimento, que as pessoas me vejam assim. Eu quero vencer para poder mostrar que eu venci. Se não houver o propósito certo, nós temos batido nisso direto, Deus não vai investir em vaidades. Todos na Bíblia que foram grandes, só se tornaram grandes depois que reconheceram Deus em todos os seus caminhos, que passaram a depender de Deus totalmente, plenamente. Deus não pôde usar o Moisés poderoso em palavras e obras. Deus usou o gago, o que não sabia falar, o que tinha dificuldade para falar. Está entendendo? Esse ele pôde usar. Aquele que já não tinha mais nenhuma confiança na carne. Porque lá atrás, quando ele defendeu o hebreu matando o egípcio, ele fez sem propósito. Ele não tinha consciência de propósito. Se Deus permitisse, que ele seguisse naquela linha, ele com certeza teria assumido a glória. Olha o que eu fiz. Olha, como eu sou poderoso. Olha o que eu fiz. Eu tirei esse povo do Egito, da escravidão. E não foi Moisés, foi Deus através de Moisés. Diversas vezes você vai encontrar Deus dizendo isso: eu tirei vocês do Egito, eu conduzi vocês no deserto, eu. Deus pode falar eu. Deus pode chegar a dizer, fui eu, porque realmente tudo é feito por Ele e para Ele. A glória tem que ser dada a Ele. Quando Nabucodonosor começou a dizer, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha a grande Babilônia, olha o que eu, pronto. Para mostrar que ele não era nada. Deus tirou dele a mente humana. Virou literalmente um animal, passou a pastar e comer grama como os bois. E depois que recobrou o juízo, a primeira coisa que ele falou foi isso. Foi reconhecer a soberania de Deus, que Ele faz com os homens o que Ele quiser, que o poder pertence a Ele. Essas foram as primeiras palavras depois que Ele recobrou o juízo, a sensatez. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, acho que está escrito errado, e glorifico, o Rei dos céus, porque tudo o que Ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele tem poder. Olha o que ele disse. Não podia ter dito antes, mas precisou se ver como um animal, literalmente, para reconhecer que o Senhor domina, que o Senhor é soberano. Então, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E sabe como é que você protege, guarda o seu coração? Vigiando a sua mente. Nós falamos domingo sobre fazer um parapeito. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente. Caso alguém caia do terraço, esse texto fala de você ter uma atitude de prevenção. Ora, se eu sei que o meu coração determina a minha vida depende do meu coração, e a Bíblia me aconselha, o homem mais sábio depois de Jesus, que já pisou aqui, orientou, advertiu,
para protegê-lo, guardá-lo acima de todas as coisas, então eu preciso fechar a porta do meu coração para tudo aquilo que possa contaminá-lo. A mente é a porta do coração. Você guarda, você protege o seu coração, não tendo uma mente no ponto morto, não pensando tudo que vem à sua mente, porque você não pode controlar o que chega, mas você pode decidir o que vai ficar. Você não tem controle do que chega. Muitos pensamentos chegam, pensamentos até que não temos vergonha de expor, né? E se não descer o coração, se aquilo não está dentro de mim, né? Se é uma tentação, vamos lembrar que tentação não é pecado. Tentação é tentação. Entende? Tentação não é pecado. Ceder à tentação é pecado. Então, todo mundo é tentado. Cada um na sua inclinação. Então, pensamentos chegam. O diabo lança suas setas, tenta, né, instigar aquilo que já teve poder sobre mim. E aí você pode exercer aquilo que Deus te deu, o controle, o domínio próprio, o governo, dizer não. Isso não me acrescenta, isso não é bom, isso não é puro, isso não é amável, isso não é de boa fama, não tem nada de excelente disso, isso não vai me edificar, isso não vai me aproximar de Deus, mas vai me afastar dele, então não. Você pode. Você pode decidir o que você vai pensar. Mas muitas pessoas acreditam que é só um pensamento, acreditam que um pensamento é inofensivo. E não é. Se não for combatido, a Bíblia manda você combater o mal no início. Ou seja, combater na mente. Porque tudo começa aqui. Não subestime o diabo. Não subestime o diabo. O diabo, ele é astuto, né? E ele não precisa assumir ali o controle do seu corpo. Você não precisa ficar possesso para fazer a vontade dele. Você pode fazer o que ele quer que você faça, estando sob a influência dele, acreditando nas suas mentiras, pensando o que ele quer que você pense, pensando tudo que vem à sua mente. Se você pensar tudo que vem à sua mente, você certamente vai acabar fazendo o que ele quer que você faça. Então, você não tem que pensar tudo que vem à sua mente. Você tem que ter uma mente definida. Defina o que você vai pensar. A Bíblia manda você pensar no que é bom, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que te dá esperança. Se um pensamento não te dá esperança, ele não merece crédito, porque fica ali pensando, remoendo, né? Se eu conheço a palavra, eu sei discernir o que vem de Deus e o que não vem. Se eu começar a fazer algumas perguntas aqui, você não vai errar uma. Não vai errar uma. Por quê? Porque tem um conhecimento da palavra. Está ouvindo a palavra. Mas você tem que decidir. Agir com base nela. Agarrar-se a ela. Ficar com ela. Combater o bom combate. Como Paulo disse para Timóteo, combata o bom combate. E como é que ele ia fazer isso? Combater esse bom combate. Paulo incentivou Timóteo a combater o bom combate usando como arma as palavras que ele recebeu. A palavra de Deus é uma espada. Uma espada afiada, poderosa.
É como fogo com um martelo. Então a palavra ela é poderosa. E eu preciso usá-la para combater o bom combate. Para não me perder. Eu preciso me agarrar a ela, eu preciso me firmar nela. Eu preciso meditar dia e noite. E não tem exagero na palavra. Se a Bíblia diz dia e noite, quer dizer, é o tempo todo. É de dia, é de tarde, à noite. Onde a minha cabeça vai estar? No que eu vou estar pensando? No que a palavra diz. Eu tenho que estar envolvido com a palavra. Tem gente que definitivamente precisa parar de ouvir outras vozes, se alimentar de coisas, né? Tem tanta gente ansiosa, depressiva. Pode ter certeza, essas pessoas estão vendo o que não presta, o que não alimenta, o que não acrescenta. Estão ouvindo fofoqueiros, estão ouvindo mídias tendenciosas, estão se alimentando de notícias que, no final das contas, não faz a menor diferença na vida dela, ela saber daquilo. Eu tenho que saber. Saber para quê? Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Por quê? Você vai mudar o mundo? Muda o seu mundo. Mude você, mude a sua mente. Concentre-se no que você pode fazer. Às vezes a pessoa quer se envolver, vai atrás daquilo que ela não precisa. Quantas vezes eu vi pessoas com medo de sair de casa à noite? Não, porque a gente vê, né, nos jornais, a gente vê o quanto aumentou os assassinatos, os roubos e tal. Quer dizer, a pessoa está colocando aquilo para dentro, aquilo está dentro dela. Aquilo vai gerar o quê? Uma insegurança, um medo. Bispo, mas não temos que ser prudente? Temos. Se ora, se unja ao sair de casa, porque senão você trava a sua vida, você para de fazer tudo. Tem gente que o medo tomou conta de tal forma. Na pandemia, quantas pessoas que não saíram de casa? Com medo de contrair o vírus, contrair dentro de casa. Algum familiar levou para dentro de casa. Não sei quantos casos a gente viu assim, a pessoa não saía para nada, mas alguém levou o vírus até ele. Eu lembro de um caso que a pessoa tinha saúde, sabe, não tinha nenhum problema de saúde, mas ela passou a temer tanto. E o que você teme, te acontece. Estava com tanto medo de pegar o vírus e morrer, que ela não pegou o vírus. Mas ela morreu. Não foi de Covid. Mas ela ficou doente, acho que foi para o hospital, pegou uma infecção, acabou morrendo. Ela traiu a morte para a vida dela. Ela traiu, porque, sabe, aquele medo de sair, né, e tomando todos aqueles cuidados necessários, a pessoa se esquece que se o Senhor não guardar, se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não proteger, quem sustenta a nossa vida em suas mãos é Deus. Ele que sustenta. Se Ele tirar o seu fôlego de vida, você cai duro agora. Nossa vida está nas mãos de Deus. Ele dá a vida, tira a vida. Faz descer sepultura, faz tornar dela, diz a Bíblia. Então, Deus não nos quer com medo. Deus não nos quer ansiosos. Deus não nos quer depressivos. Deus não nos quer com complexos de inferioridade, se sentindo incapazes, inferiores. Deus não nos quer com raiz de rejeição, de amargura no nosso coração. E toda essa limpeza, essa cura sentimental, essa purificação começa aqui, na mente. Eu preciso me alinhar com Deus, pensar os pensamentos de Deus. Eu sinto o que eu sinto porque eu penso o que eu penso. Se eu estou sentindo coisas erradas, se eu tenho sentimentos ruins, negativos, miseráveis, é porque eu tenho pensamentos miseráveis. É porque as minhas crenças são erradas, porque pensamentos derivam de crenças. Então, enquanto eu acreditar que Deus não me ama, não me ouve,
Enquanto eu acreditar num Deus distante, por mais que eu esteja ouvindo, perto está o Senhor, né? O Senhor está com você, mas eu acredito que Ele está longe. Então eu estou ouvindo uma coisa, mas eu creio em outra. Então, mesmo ouvindo a coisa certa, eu vou estar pensando errado, sentindo errado e agindo errado. Então a palavra, ela tem que entrar e mudar as nossas crenças. Derrubar as fortalezas mentais que foram construídas. Amém, gente? Não aceite ter o seu coração, que é a sede, né, da vontade, dos pensamentos, sentimentos, controlado pelo diabo. Controlado por mentiras. Proteja, guarda o seu coração. Faça um parapeito, feche a porta, né, do seu coração, que é a sua mente. Combata o mal no início. Vem um pensamento, ele não te dá esperança, ele não te levanta, ele não te anima. Vem um pensamento de acusação, porque você cometeu um erro, também não é de Deus. Não deve ser aceito. Confesse, arrependa-se, mas receba o que Jesus já fez naquela cruz. Quando Ele foi na cruz, Ele nos justificou. O sangue dEle nos cobre. O sangue dEle nos justificou. Quem tentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica, nós somos justificados. Então errou, aprenda a ser prático e rápido, inclusive, com relação aos seus erros. Não fica remoendo, não devia ter feito, olha o que eu fiz, eu não devia ter falado, eu falei. Porque você pode começar a alimentar uma culpa que vai criar uma barreira entre você e Deus. E por você ter uma consciência culpada, estar se sentindo, né, um lixo por ter cometido um erro, você vai se sentir indigno. Você vai começar a ouvir aquela voz, Deus não vai te ouvir, Deus está bravo com você, Deus te abandonou. Você vai começar a crer em mentiras. A consciência culpada rouba completamente a nossa ousadia. A pessoa, ela não tem ousadia para falar com Deus, porque ela já está crendo errado, crendo que Deus não a ouve, que ela não tem mais permissão para se aproximar de Deus. Na verdade, o Senhor fala, aproximem-se de mim, pecadores. Depois Ele fala, limpem as mãos. Primeiro você se aproxima, quer dizer, você não vai se limpar, se purificar, mantendo distância. Você não vai ficar melhor mantendo distância, mas se aproximando de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus, a presença de Deus te constrange. Mais você fica incomodado, porque Deus é santo. Esse é um parâmetro para você analisar o seu crescimento espiritual. O que antes não te incomodava e hoje incomoda? Você consegue puxar aí na sua memória o que antes não te incomodava, mas hoje incomoda? E é assim que nós temos que viver. Tem coisas que talvez hoje não me incomodam, mas amanhã vai me incomodar. Por quê? Porque eu estou procurando me aproximar, eu estou me aproximando de Deus. É onde a pessoa, né, vai sendo refinada, vai sendo purificada. Como a prata, o Senhor, Ele faz a prata, o ouro passar pelo fogo para tirar toda a escória, tirar toda a sujeira, purificar. Então, aproxime-se. Jamais permita que o diabo crie uma barreira entre você e Deus. Errou, arrependa-se, reconheça, peça perdão, deixa, aproxime-se de Deus. E assim você vai ter graça para vencer. Você não é capaz de nada, inclusive de mudar a si mesmo sem Deus, sem a ajuda de Deus. Nós precisamos dele para tudo.
Amém? Guarda o seu coração. Vigia a sua mente. Construir um parapeito é uma atitude de prevenção para evitar morte. Para evitar morte. Quantas pessoas que morrem na fé porque não constroem esse parapeito, não são prudentes em relação àquilo que pode determinar o rumo da sua vida, pode alterar o seu destino. Pensa tudo que vem à mente, acha que tem controle, daqui a pouco aquilo toma o seu coração, toma a sua vida, e assim, tomou o coração, desceu o coração, logo vai virar uma ação, uma atitude, uma escolha, uma decisão, e tem escolhas, tem decisões que podem alterar completamente nosso destino. Então, o alvo do diabo é a sua mente. Ele quer o controle da sua mente. Fecha a porta do seu coração, combata o mal no início. Pensa os pensamentos de Deus. Bispo, como é que eu sei o que vem de Deus e o que não vem? Se um pensamento não te dá esperança, ele não vem de Deus. O Espírito Santo nos adverte, não nos acusa. Ele diz, não faça isso. E não, olha o que você fez. Está entendendo? Olha o que você fez. Você não podia ter feito isso. Nós sabemos quando nós erramos. E uma vez que nós erramos, o que o Senhor vai dizer? Agora se humilha. Agora pague o preço que tem que pagar. Mude a semente. Deus vai ser firme. Lembra quando Jesus viu aquela mulher que os fariseus, os religiosos trouxeram e colocaram diante dele, dizendo, olha, foi pega no adultério, e a lei manda apedrejar. O que o Senhor diz? O Senhor primeiro disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Porque todos tinham uma consciência. O pecado de muitos ali estava bem escondidinho, não estava sendo visto, não foi descoberto como o dela foi, mas todo mundo sabia que não tinha o direito de atacar uma pedra, porque tinha cada um seus pecados. E quando todos foram embora, ele virou para aquela mulher, tratou-a como uma dama, a amou, mas disse a ela, filha, ninguém te condenou, também não te condeno. Quer dizer, receba essa chance, receba esse amor. Só que no final, agora vá e abandone sua vida de pecado. Então Jesus foi firme. Eu também não te condeno. Receba essa segunda chance. Ela provou do amor e da misericórdia de Deus, mas ouviu. Agora endireita. Agora mude. Vai, abandone essa vida de pecado. Por quê? Porque se ela não aproveitasse bem essa oportunidade, ela foi livre da morte. Ela podia ter morrido ali. Podia ter sido apedrejada até a morte. E ela recebeu misericórdia. Para quê? Para voltar a fazer a mesma coisa? Não, para viver uma nova vida. Para ser outra pessoa. Então o Senhor disse, vai, não peques mais. Vai, abandone essa vida de pecado. Porque pode ser que você não tenha uma outra oportunidade. Que agora você sabe. Então, nem tinha pensado nessa palavra, mas com certeza ela vai ser útil. Ela com certeza vai ajudar pessoas que talvez estão aí sendo censuradas pelo diabo, sendo condenadas, ouvindo acusações, se vendo como um caso perdido,
se vendo como um lixo. Imagina como estava o estado emocional daquela mulher, né? Que foi pega praticando algo vergonhoso, foi exposta, estava humilhada. Talvez nem prazer no que fazia ela tinha, né? Então já estava mal, e agora com toda essa exposição, imagina como estava aquela mulher, se sentindo talvez até merecedora mesmo de ser condenada. Mas o Senhor deu a ela o quê? Misericórdia. O Senhor mostrou amor. O Senhor deu a ela uma segunda chance. O Senhor mostrou que ela tinha valor, que ela tinha escolha, que ela podia fazer diferente, que ela não precisava terminar daquela maneira. Então, agarre as oportunidades que Deus tem te dado. Governe sobre o que tem te governado. Não deixe o diabo ter o controle do seu coração, porque ele vai alterar a sua vida, o seu destino. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Coloque o teu propósito no seu coração. Essa palavra, como eu disse, ela é bastante conhecida, bastante explorada, usada, citada. Mas nós precisamos ter profundidade dela. Nós precisamos entender definitivamente que o que importa para Deus não é o que todos podem ver, mas sim o que Ele está vendo. Importa para Deus muito mais o que acontece no nosso homem interior do que o que acontece aqui fora. O Senhor veio e Ele elevou a graça. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm rebaixado a graça. A graça é de graça, mas não é barata, não. A graça, na verdade, a graça não é permissão para você fazer o que você quiser, mas é uma capacitação para você viver como Deus te chamou para viver. Com uma pessoa santa, separada, que não faz o que todo mundo faz, que não vive como todo mundo vive. Não podemos rebaixar a graça. Nós temos toda a graça necessária para nos tornarmos pessoas excelentes, pessoas admiráveis, pessoas irrepreensíveis. Você tem graça para vencer algo que talvez ainda está aí tendo poder sobre você. Creia nisso. E governe. Assuma o controle. Peça ajuda a Deus, ajuda ao Espírito Santo e governe. Você foi feito para dominar, não ser dominado. Para governar, para reinar em vida e não se rastejar pela vida. E todas as pessoas que são governadas por sentimentos, vontades, desejos, impulsos, todas as pessoas que vivem segundo a carne, que são guiadas pelos seus sentimentos, pensamentos, pensa tudo que vem à mente, pode olhar, são pessoas que não reinam em vida, mas rastejam em vida, estão vivendo aquém do que poderiam viver. E algumas delas botaram na cabeça que estar no templo, estar na igreja, fazer algo para Deus é o bastante, eu posso estar dentro da igreja e continuar rastejando em vida. E o problema não está em Deus, não está na igreja, está no meu coração. O problema está no coração.
Às vezes encontramos pessoas como Simão, que visualmente parece tudo certo, aparentemente está tudo certo, mas o coração não é reto, está cheio de amargura, preso pelo pecado, não sofreu metanoia, mudança de mente. Não tem consciência de propósito, não sabe pelo que deve viver, ou se sabe, não quer viver para aquilo que foi chamado para viver. Então, em nome de Jesus, olha para o seu coração, corrija o seu coração, guarde o seu coração, proteja a sua mente, proteja o seu coração, fechando a porta de entrada que é a sua mente, seus pensamentos. Você não tem que pensar tudo que vem à sua mente. Você não tem que alimentar tudo que vem à sua mente. Em relação a si mesmo, em relação aos outros, em relação às suas circunstâncias, pensa o que Deus pensa a teu respeito. Pensa os pensamentos de Deus. Ou seja, fixa a palavra na tua mente. Medita nela de noite. Pensa de propósito na palavra. Porque se você pensar de propósito na palavra, se a sua mente estiver firmada em Deus, primeiro, você vai ter paz. Segundo, você vai ter direção. Terceiro, você vai dar a resposta certa. E por fim, vai ter o resultado almejado. A primeira coisa que uma pessoa passa a ter, quando ela firma a mente dela na coisa certa, em Deus, é paz. Ela passa a ter paz, passa a ter direção, consegue dar a resposta certa, e é favorecida por Deus. Obtém o que deseja. Senhor, meu Deus, eu oro nesse momento pedindo que cada pessoa que está aqui, aqueles que estão pela transmissão, decidam aqui hoje construir esse parapeito, ter essa atitude preventiva para evitar morte, derramamento de sangue. Quantas pessoas estão morrendo justamente porque não levam a sério. Algumas pessoas não têm nenhuma preocupação em proteger o seu coração, em combater o mal no início, combater os pensamentos. Tratam como inofensivos os pensamentos, e cada pensamento que chega tem potencial para uma grande devastação, se descer o nosso coração, se tomar o nosso coração. Então eu peço ao Senhor, meu Deus, ajuda essa pessoa a ser prudente. Ajuda, meu Deus, essa pessoa a conservar uma boa consciência. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a ser intencional na vida e fazer aquilo que é certo. Mesmo que não tenha vontade. Isso é autogoverno. Nós precisamos, meu Deus, possuir de verdade essa unção liberada para nós em 2023. O Senhor nos quer governando, dominando, reinando em vida. E não mais, meu Deus, sendo governados, levados para lá e para cá, por qualquer vento de doutrina, qualquer pensamento, ideia. Não,
ao contrário, o Senhor nos orienta a levar cativo todo pensamento, sentimento, argumento, tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Tudo que pode impedir uma pessoa de conhecer o Senhor, de viver a vida que o Senhor veio para nos dar, deve ser levado cativo, deve ser subjugado. E o Senhor nos deu condições para isso. Todos os dias tem enviado a sua palavra e tem nos dado condições para isso. Para discernir o que é certo e o que é errado. O que deve ser alimentado e o que não pode ser alimentado. Que ela tome decisões aqui hoje, meu Deus. Que ela lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Que ela faça do Senhor a sua fonte, a fonte da sua alegria e da sua força. Que ela dependa do Senhor, dependa da sua palavra. Que ela coloque inteiramente a sua confiança no Senhor, meu Pai. Senhor, quem eu tenho visto fazer isso, tem vivido a tua glória, tem provado de resultados sobrenaturais. Mas aqueles, meu Deus, que ainda subestimam a tua palavra e vão na força do braço e, meu Deus, tentam resolver as coisas ao seu próprio modo, estão dando cabeçadas, murros em ponta de faca, estão patinando, meu Pai, não sai do lugar, porque falta humildade, falta quebrantamento, falta rendição. O Senhor quer um povo rendido, submisso, totalmente entregue, totalmente dependente. O Senhor quer que nos vistamos da sua palavra, que dependamos do Senhor, que tomemos como base o que o Senhor diz. Ajuda-nos, meu Deus, abençoa-nos, meu Pai, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Eu repreendo nesse momento todo espírito de acusação, condenação. Eu repreendo nesse momento todo complexo, todo pânico, todo medo, toda insegurança. Esses pensamentos demoníacos que vêm para entristecer, para desencorajar, todo sentimento de rejeição. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que esses pensamentos, sentimentos demoníacos que quer roubar essa pessoa, roubar a fé, roubar a esperança, roubar a sensatez, essas ideias demoníacas, mentirosas, de que ela tem controle, de que com ela vai ser diferente. Meu Deus, tem misericórdia, passa do teu sangue sobre as mentes, sobre os corações. Senhor, passa do teu sangue agora e queima todo o domínio maligno, queima agora, meu Deus, toda a força demoníaca que vem controlando a vida dessa pessoa, tendo poder sobre a mente dela, fazendo ela pensar tudo que vem à mente dela. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que esse domínio maligno cesse agora, que ela tome as rédeas da vida dela, que ela assuma o controle, meu Pai, que ela faça uso do Espírito que o Senhor deu, que é de autocontrole, domínio próprio. O Senhor nos deu espírito de equilíbrio, disciplina, domínio próprio. Se algo está dominando, meu Pai, não é porque isso é mais forte do que ela, mas porque ela não está crendo na palavra, ela não está possuindo o que a tua palavra diz, mas que ela possua agora, e não seja mais dominada, controlada, liderada, meu Deus, por mentiras que o diabo conta. Em nome de Jesus, que de hoje em diante, meu Pai, ela saia daqui, Senhor, um alto nível de prudência, que ela preserve o coração dela, que ela, meu Deus, não pare para ouvir, para ver, que ela não se permita pensar em coisas
que vão afetar a sua fé, vão enfraquecê-la espiritualmente, vão afastá-la do Senhor. Quantas vezes situações acontecem para nos sentirmos ofendidos e nos fecharmos, quantas vezes eu vi pessoas se fecharem, meu Deus, para o Senhor, para a igreja, por conta de uma coisa banal. O diabo sequestrou a mente, sequestrou o coração, aprisionou a um sentimento miserável, que só tem roubado vida, alegria, bênçãos, mas que hoje, meu Pai, ela esteja se levantando e se posicionando, e assumindo essa postura, vigilante, atenta, que ela seja, meu Pai, uma pessoa prudente em relação à sua vida espiritual, à sua mente, ao seu coração, e que só haja espaço para uma coisa, como o Senhor disse para Marta, só uma coisa importa, meu Deus, que ela dê atenção, dê crédito ao que realmente tem relevância, tem importância, que é o Senhor, que é a sua palavra, é o que ela recebe do Senhor. Abençoa o teu povo, eu consagro mais uma vez cada projeto de conquistas para a realização, para a materialização. Realiza todos os sonhos, Senhor, dá vitória ao teu povo, e não deixe ninguém se perder, não deixa, meu Pai, uma incredulidade, uma desilusão, um pensamento estúpido, meu Deus, tomar conta, não deixa, meu Pai, o diabo convencê-la de mentiras, de que foi tudo em vão. Não, Senhor, nós estamos na reta final desse propósito, e eu creio, meu Pai, que vamos fechar com chave de ouro, e eu creio que a semente que nós lançamos, meu Pai, no solo da nossa vida, dentro desse propósito, vai repercutir por todo o nosso ano. Tudo que nós temos que fazer é continuar olhando para o Senhor, olhando para o alto, meu Deus, crendo na Tua palavra, guardando o nosso coração, conservando, meu Deus, uma boa consciência, uma consciência limpa, nos mantendo, meu Deus, submissos e rendidos ao Senhor. Abençoa cada um que está aqui, que está pela transmissão, que saia daqui, Senhor, pessoas livres, em nome de Jesus, que nenhum mal mais tenha poder sobre ela, é o que eu peço, e eu tomo posse assim, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém.